Boa noite, pessoal. Me chamo Érico, sou aluno do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. E eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre genética, mais especificamente sobre os tipos de RNA. Para começar, para a gente poder saber quais são os tipos, é bom a gente saber e esclarecer algumas dúvidas sobre o que seria um RNA. O RNA ele é um ácido nucleico, assim como o DNA, só que no caso de RNA é o ácido ribonucleico. DNA seria o ácido desoxirribonucleico. Então, a molécula de DNA ela vai apresentar informações com as quais é possível a gente coordenar a produção de proteínas. Então, assim sendo, o RNA ele também participa do fluxo de informações genéticas pelos indivíduos. Quanto à estrutura desse RNA, o RNA ele é uma macromolécula chamada de polinucleotídeo, uma vez que ele vai ser formado por vários nucleotídeos unidos por ligações fosfodiéster. Então, cada nucleotídeo ele é formado basicamente por três partes, que a gente vai ver aqui, que seriam um açúcar, que é a pentose, uma base nitrogenada, que para RNA a gente sabe que é adenina, guanina, citosina e uracila, e um grupo fosfato. Então, o RNA ele é uma molécula que se apresenta em uma cadeia simples, a gente vai ver isso no desenho acima. E a gente vale frisar, no entanto, que apesar de ser uma fita simples, ele é capaz de formar diferentes arranjos tridimensionais. Então, agora a gente vai ver a estrutura e vamos falar um pouquinho sobre a produção desse RNA, voltando para essa primeira imagem aqui. Para a produção do RNA, a produção desse RNA é feita a partir de uma molécula de DNA, que seria essa daqui, a fita dupla, em um processo chamado de transcrição. Nesse processo, a molécula de DNA ela vai servir como molde, essa parte, para a produção da fita complementar de RNA. E nesse processo, uma enzima fundamental que vai agir nele é a RNA polimerase, que vai realizar a polimerização do RNA a partir do molde de DNA. Como esse RNA é formado a partir do DNA, a gente pode concluir que o fluxo de informação genética vai ocorrer no seguinte sentido: a informação vai do DNA para o RNA e, por último, resultando na formação da proteína. A partir daí, já que agora a gente viu como ele é formado e como ele é estruturalmente, a gente pode ver e aprender um pouquinho mais sobre quais são os tipos, né? Começando pelo RNA transportador, onde ele vai ser responsável por carregar os aminoácidos adequados para a realização da síntese de proteínas. Esse RNA ele apresenta-se com 4 alças, por isso essa estrutura é conhecida por trevo de 4 folhas, uma curiosidade. E uma dessas alças é a do anticódon, que vai reconhecer o códon no RNA mensageiro. Seguindo aqui, o RNA mensageiro, que ele vai representar a classe mais heterogênea de RNAs, ele vai ser aquele que contém a informação do DNA para a síntese da proteína. Então, cada sequência de 3 bases, que são essas aqui que estão sinalizadas por esses tracinhos, codifica um aminoácido. Então, cada uma dessas vai se representar um aminoácido. E durante o processo de tradução, esses códons que representam o aminoácido vão ser lidos e traduzidos, e assim a proteína vai ser sintetizada. E por último, o RNA ribossômico, que ele vai ser responsável por formar os ribossomos, que são estruturas que funcionam como aparelhos da síntese proteica. Então, basicamente, vai ser nessa região que vai ser produzidas as proteínas nesse processo de tradução. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês e que tenha servido para esclarecer algumas dúvidas esse vídeo. Tá bom? Valeu, galera. Abração.